quando eu estava em São Paulo, outros talvez tenham conhecido no congresso ano passado. Meu nome é Pedro, eu sou médico intensivista, fiz minha residência no HCFM USP São Paulo, fui R++ da Flávia, né? A Flávia é residente de clínica quando estava fazendo UTI, e trabalhei no SAMA durante quase 3 anos, entre plantonista e cobertura de diarismo, e meu primeiro, muito orgulho de falar que meu primeiro emprego como diarista foi com o chefe de vocês, o Alder, quando ele assumiu a primeira coordenação lá no Paulistano. Eu fui diarista lá no Paulistano, não, desculpa, no Next de Butantã, eu fui diarista junto com alguns colegas aí, que vocês conhecem também. Hoje a gente vai falar de uma doença que é muito, se vou ser bem sincero, não é das mais graves, não é das mais legais, de intensivista de ver, de ficar discutindo, a gente gosta de hemodinâmica, ventilação mecânica, essas coisas aí, mas é muito comum, então a gente tem que discutir e tem que saber principalmente o que não fazer, porque acho que nos pequenos detalhes que surgem as dúvidas e os problemas, e como nessa questão que a Flávia mandou, a gente vai discutir no final também. Esses pequenos detalhes a gente tem que saber e não são importantes, são bem importantes. Então vamos lá. Então, para começar, uma situação hipotética, assim. Não sei se eu vou criar uma situação aqui na cabeça, eu gostaria que vocês raciocinassem junto. Então, não sei se vocês já pegaram algum paciente, então vamos fazer um exercício aqui mental. A gente pega uma paciente, imagine na cabeça de vocês um perfil de doente que deve ter, bastante aí no Paulistano. Uma paciente de uns 70 anos, que infartou há uns 3 anos, usa o seu AS, fez uma angioplastia primária há um tempinho atrás, internou, vovó internou por uma pneumonia, estava indo bem, foi entubada, está numa fase já melhor, estubada, saindo do vasopressor, tudo encaminhando bem. De repente, no seu plantãozinho na sexta-noite, a enfermeira te chama, fala: ó, doutor, a dona vozinha fez uma melena, está com sangue escuro, você vai lá, examina a senhora, e não vê nada muito diferente, talvez um pouquinho mais taquicárdica, mas nada demais, faz o pressor que estava caindo não subiu, mas tem melena, e o HB caiu, 1,5 de um dia para o outro. É uma situação das mais preocupantes? Não é. Acontece bastante. E tem algumas coisas que a gente tem que discutir disso. Então, guarda essa imagem de um paciente que interna por alguma coisa e faz um sangramento dentro da UTI. Esse é o perfil do doente que a gente vai discutir hoje. Não vai ser muito aquele doente do pronto-socorro que chega sanguinando na sua frente. Acho que o pessoal, a Flávia, a Natalia já devem ter visto bastante. Não é o mais comum esse perfil dentro da UTI. A gente vai discutir principalmente com enfoque nesse paciente, no paciente policomórbido de terapia intensiva que sangra dentro da unidade. Então, a gente vai partir uma introdução, falar um pouquinho de score de gravidade, avaliação inicial. A questão que a Flávia me mandou aqui, falou de score de gravidade, achei muito legal, porque a gente esquece isso, tem que conhecer, para otimizar recursos e saber algumas coisinhas interessantes. A gente vai falar um pouquinho do principal papel do intensivista, que é o manejo pré e pós-endoscopia, claro, né, principalmente o pré-endoscopia, que é o nosso grande mote, quando chamar um endoscopista, o que fazer, o que não fazer, como deixar o paciente mais redondinho, e quando chamar, isso é importantíssimo. Vamos falar um pouquinho do que envolve o perendoscopia, como que a gente consegue ajudar o colega endoscopista, inclusive no procedimento, né? Lembrando que muitas vezes durante o procedimento, que muitas vezes na UTI quem faz a sedação é a gente, e vamos falar um pouquinho do tratamento pós-endoscopia também. Então, coisa conceitual, acho que todo mundo lembra, hemorragia digestiva alta, é aquela que ocorre do sangramento proximal ao ângulo de trás, aquele ângulo que fica na transição do odeno jejunal. E é mais ou menos a região que a maior parte dos aparelhos consegue chegar de endoscopia mesmo. Às vezes até passa um pouquinho, mas a maior parte fica mais ou menos nessa região mesmo. Estou falando de hemorragia digestiva alta no geral, ainda não fizemos a distinção entre varicoso e não varicoso. HDA é um negócio bem comum, né? Pode chegar até 160 por 100 mil casos, um custo estimado bem alto. Isso vai variar bastante de acordo com a população e perfil do hospital. Acredito que vocês devam ver bastante um hospital com incidência grande de doentes oncológicos e pacientes cardiopatas,
essa incidência aumenta bastante, ela cresce muito com comorbidades, falando principalmente da HDA não varicosa, né? E muitas vezes a causa da hemorragia não é esclarecida. A gente tem aquele nosso doente na UTI que cai HB, às vezes faz uma meleninha que não é das piores e se não descobre. Mas a gente tem que saber o que fazer nesses doentes também. Falando das causas de hemorragia digestiva em geral, quando sangra, em geral, 80% dos casos a gente consegue descobrir de onde veio. Desses, a maior parte é úlcera péptica. Por isso que o nosso foco vai ser hoje HDA não varicosa e úlcera péptica. É claro que existem várias outras causas, mas a gente vai focar na úlcera péptica porque é o mais comum, é o mais conhecido e tem alguns pitfalls que a gente tem que conhecer. Também são comuns erosões gastrodenais, esofagites e varizes esofágicas, que aí é uma outra doença HDA varicosa. É importante a gente saber, então, fazer essa distinção. HDA varicosa e HDA não varicosa se comportam como, claro que tem seus pontos de semelhança, intersecções, mas são doenças diferentes. Hoje a gente vai falar de não varicosa. Se a gente pegar a semiologia, falando mais de clínica médica, tem alguns fatores que vão ajudar a gente a tentar entender que tipo de hemorragia, qual que é a causa mais provável. A gente pode pegar pelas histórias, sinais, sintomas, ver se tem dor epigástrica, se tem pirose, se tem náusea, se tem vômitos, e tentar pensar numa etiologia de sangramento. Se é uma esofagite, uma doença ulcerosa, um malorivais. Eu vou ser bem sincero, na UTI isso adianta? Muitas vezes não, né? Porque muitas vezes na UTI, apesar de a gente conhecer sinais clássicos de semiologia para ver de diferenciar o tipo de sangramento, muitas vezes na UTI o doente aparece como quedinha de HB a esclarecer e sangramento, hematêmese também, mas mais comum por melena. Por isso que a gente vai fazer essa distinção. Em relação à mortalidade, é comum um doente morrer por hemorragia digestiva alta não varicosa? Alguém já viu isso acontecer na UTI? Olha, até acontece, mas a mortalidade é baixa. A mortalidade fica entre 3% a 14%, o que é bem menor do que na hemorragia digestiva alta varicosa. Na HDA varicosa, o sangramento em si pode e muitas vezes leva-se, principalmente se não tratado, ao óbito. O sangramento na hemorragia digestiva alta não varicosa geralmente não vai ser a causa do óbito. O óbito vai ser muitas vezes por aquilo que a gente chama, deixa eu ver aqui, para aquilo que a gente chama das causas não relacionadas ao sangramento. Isso geralmente que vai causar o óbito. E quais são elas? São várias. Um stent que fecha, um AVC, uma descompensação de uma insuficiência cardíaca, muitas vezes das comorbidades que acompanham ou precipitam o sangramento desses pacientes. A gente tem que saber, lembrar, ter isso bem claro na nossa cabeça, que 80% então das hemorragias não varicosas é autolimitada. Não significa que eu não vou fazer nada sem ficar lá observando, mas eu tenho que ter muito claro isso, que o tratamento das outras coisas que envolvem o doente é tão ou mais importante do que o tratamento do sangramento em si. Isso é muito, muito importante, pessoal, porque se a gente focar só no sangramento, você vai esquecer do resto. E esse resto que tem maior chance de comprometer nossos pacientes. Então, para isso, a gente vai ter que fazer, o primeiro passo é fazer uma boa avaliação inicial, que é um pouco do que vem nessa questão que a Flávia mandou, a gente vai discutir depois. Tentar identificar quais são os pacientes instáveis ou de risco. Para que isso? Para tentar otimizar recurso, decidir qual doente vai para a UTI, qual doente até não vai internar no hospital, se essa avaliação estiver sendo feita no pronto-socorro, por exemplo, e reduzir complicação, reduzir iatrogenia e oferecer o melhor tratamento para o nosso paciente. Dessa forma, então, uma avaliação inicial bem feita, eu consigo fazer isso que eu falei para vocês, ver quem vai para a UTI e, principalmente, decidir quando que eu vou chamar o endoscopista na urgência. Tem que ficar bem claro isso. Não é toda a melena, toda a queda de HB, que eu vou bipar o coitado do endoscopista no meio da madrugada. Muitas vezes, bipar o endoscopista no meio da madrugada é pior para todo mundo. Para ele, para você e para o doente também. Tem estudos que mostram que a endoscopia nem sempre tem que ser a mais rápida possível. Tem alguns critérios para isso, a gente vai discutir ao longo da aula. Quais são os scores de gravidade? Tem vários scores na literatura.
Eu trouxe para vocês os dois mais clássicos. O Glasgow, o primeiro, um deles é o Glasgow Blatchford Score, que a gente vai chamar aqui de GBS para abreviar, ficar mais fácil, e outro o Rockall Score. O score de Rockall é o mais clássico e o mais descrito na literatura, o mais antigo. O Rockall pode ser tanto com avaliação clínica, quanto uma combinação de avaliação clínica e avaliação endoscópica. O Rockall clínico é o que a gente vai chamar de pré-endoscópico. Como que é o Rockall, então? Então, o Rockall vai considerar várias coisas, entre elas fatores do paciente, então idade e comorbidades, e sinais de choque. E choque index, basicamente, destrinchado. Então, frequência cardíaca e pressão arterial sistólica. Esse é o Rockall clínico, ou Rockall pré-endoscópico. O Rockall endoscópico é aquele que a gente vai pegar tudo isso e associar aos estigmas da endoscopia. Então, o achado que o endoscopista vai ver, isso vai se correlacionar com gravidade. Com base nisso, eu consigo estratificar meu paciente com risco tanto de mortalidade quanto de ressangramento com a pontuação que a gente vai ver. Outra escala que existe na literatura, que é uma escala clínica, que não considera endoscopia só clínica, é o Glasgow Blatchford Score. O GBS vai considerar algumas coisas, entre elas ureia. Quais são elas? Ureia, hemoglobina, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca, a apresentação, se é como Helena, se tem síncope, a presença de doença hepática, lembrar que isso sempre vai sugerir hemorragia varicosa, que é uma doença mais grave, e insuficiência cardíaca. Bem, tem dois scores. Para que eles servem? E aí isso vai ajudar a responder aquela questão que a Flávia mandou, que eu vou mostrar para vocês, uma questão que correlacionava, uma das alternativas falava do Glasgow Blatchford Score e a possibilidade de tratamento ambulatorial. Quando a gente pega algumas análises para ver para que serve cada um desses scores, tem um interessante que viu não só o Glasgow Blatchford e o Rockall, mas como outros scores também que a gente não vai falar hoje, e comparou a área sobre a curva para diversos pontos. Em relação à necessidade de intervenção, aqui entra endoscopia e hemotransfusão, o Glasgow Blatchford ele é o mais acurado. Então, ele é um score que tem uma correlação boa com necessidade, muito boa com necessidade de endoscopia e de uso de hemoderivados também. Quando a gente olha a mortalidade, e eu estendo aqui para ressangramento também, o Rockall, ele parece ser mais acurado. Então, o Rockall já é um score que consegue, principalmente se for feito o Rockall combinado, endoscopia e pré-endoscópico, tem uma correlação com mortalidade melhor. Então, quando a gente compara os dois scores, Rockall Score, mais associado com chance de mortalidade do que ressangramento, Rockall pré-endoscópico pode ajudar na triagem de pacientes que precisam de tratamento intensivo, você pode até usar como triagem para endoscopia, mas qual que vai falar para você que tem melhor chance que vai correlacionar com chance de intervenção? Que é isso que eu quero saber, de endoscopia e hemoderivado. O Glasgow Blatchford Score. Eu não tinha colocado aqui, mas tem até alguns cortes. Quando ele é muito baixo, menor que 1, você pode até tentar um tratamento ambulatorial. É muito a nossa rotina, né? Esse doente não está muito chega para a gente. Mas ele ajuda até a excluir, ele tem uma sensibilidade muito boa, ele até ajuda a excluir aqueles pacientes que são menos graves, identificar esses pacientes e talvez não nem internar e pedir uma endoscopia ambulatorial. E, por um outro lado, nas pontuações mais altas do Glasgow Blatchford, que vai correlacionar com alto risco de intervenção, ele vai ajudar para urgenciar a endoscopia. A gente vai falar um pouquinho disso depois. Como que a gente faz na prática? Usa um, usa outro. O que é mais utilizado costuma ainda ser o Rockall, porque ele é um mais clássico, mas acho que uma abordagem interessante que tem algumas diretrizes é combinar os dois. Antes da endoscopia, combine o Glasgow Blatchford e o Rockall pré-endoscópico, acho que isso vai aumentar a acurácia da sua avaliação. Bem, chegou lá, vamos voltar para o nosso doente. Está com o nosso doente na UTI, sangramento ou evidente uma suspeita grande de sangramento. E o que eu vou fazer? Vou chamar o endoscopista de cara? Não. Tem algumas coisas que a gente tem que fazer, independente da etiologia. Mesmo antes de saber se é varicose ou não varicose, tem algumas coisas que são padrão para todo mundo,
e algumas que não são, e a gente vai discutir também. Esses são os pontos que a gente vai discutir. O primeiro, ressuscitação hemodinâmica. Como que eu reanimo esses pacientes? Isso é o básico. Tem até alguns estudos mais antigos, com bem pequenininhos, de metas para você guiar essa ressuscitação, com base em hematócrito, tudo. Mas eu acho que a recomendação de diretriz aqui, apesar de ser um pouquinho vaga, eu acho que é interessante. Primeiro, faça a reanimação hemodinâmica. Quanto? O suficiente para o seu paciente estabilizar. Então, eu é um doente que eu vou encharcar de fluidos, praticamente não faço com nenhum paciente, não vai ser com esse que muitas vezes é cardiopata e cheio de comorbidade. Mas estabilize o paciente, reanimação volêmica se necessário, e suporte transfusional. Como suporte transfusional, isso a gente vai falar agora também. Então, tem o meu doente que está sangrando. Alguém quer arriscar qual seria o corte de HB para esse paciente? Ou melhor, eu vou mudar minha pergunta. Não sei se já aconteceu com vocês. Já aconteceu de alguma vez você está num plantão, pede uma endoscopia e o anestesista fala, só vai fazer se tiver um HB de tanto. Já aconteceu com algum de vocês? Luísa? Claro. Opa, já aconteceu, né, Demais. galera? Sempre acontece. E aí, qual que é o corte que geralmente eles dão para fazer uma endoscopia? Menor que 7. Eles pedem 9. 8. Boa, vamos lá. Eles pedem 8, 9. Então vamos lá, eu acho que isso é interessante. A pergunta é o corte que eles pedem, não o que vocês dariam. O que eles pedem geralmente é quanto, Luísa? Olha, geralmente acima de 8. Acima de 8. E a Gabriela falou de um corte de 7. Para vocês, qual parece mais adequado nesse paciente? 7 ou mais alto, Luísa? Nossa, não sei, direi mais alto. Beleza. Então vamos lá. Isso é uma dúvida que acontece muito. Eu falo porque já tomei algumas ganchadas de endoscopia e eu vou ser bem sincero, eu já tive que transfundir paciente que eu não queria para não perder o exame e principalmente quando o exame é feito fora da UTI ou você tem que transferir, precisa do anestesista. Mas é bom a gente saber o que tem de literatura, porque é mais estudado. Tem um estudo clássico de 2013, Villanueva no New England, que ele estudou duas estratégias. Estratégia que ele chamou de restritiva na HDA, que vai ser HB de 7, e a estratégia liberal, que é o HB maior que 9. É interessante lembrar que esse estudo foi para HDA em geral, não era só sangramento não varicoso. E quando eles viram, de uma maneira geral, sobrevida, a sobrevida na estratégia restritiva foi maior. Na análise subgrupo, parece que o efeito é puxado principalmente pelos pacientes dos cirróticos. E faz sentido, né? Faz até mais sentido a estratégia restritiva ser melhor no cirrótico do que no não cirrótico, ou seja, naquele que tem hipertensão porta e pode, nos quais um aumento de pressão porta, um aumento da pressão nas varizes por conta do volume em excesso ou transfusão em excesso pode aumentar a pressão porta e sangrar mais, faz sentido. Mas o que a gente tem de evidência, isso se mantém em outros grupos, em outros estudos também, em meta-análises também, é que a estratégia restritiva está associada a maior, ela é segura e está associada a menor mortalidade. Então, esse número dogmático de HB de 9, de 10, ele não é amparado com literatura, e em muitos pacientes ele pode ser até perigoso, principalmente nos varicosos. No não varicoso, faz não tanta diferença, mas deve deixar de fazer endoscopia por conta disso é besteira. É claro que é legal, é importante a gente lembrar também que não dá para ser muito bitolado, né, pessoal? Então, se o doente tem um HB de 7,2, 7 ou até maior, 8, 9, mas está sangrando naquele momento, tem sinais clínicos de instabilidade, de choque, frequência cardíaca alta, pressão arterial sistólica mais baixa, pressão de pulso mais reduzida, não vai esperar cair abaixo de 7 para transfundir, não vamos ser cabeçudo também. Mas, pensando em alvos, uma coisa mais pragmática, a maior parte dos pacientes
7 é um corte adequado. Então, transfundir simplesmente por conta de um corte para HB maior que 9, maior que 10, não é amparado por literatura e alguns pacientes pode ser até perigoso. Bem, hemotransfusão, falamos, beleza. Tem algumas outras coisas que a gente pode fazer para ajudar a vida do endoscopista e do nosso paciente também. Uma delas é o uso do procinético, que é fazer alguma medicação que vai acelerar o trânsito para melhorar a visualização da endoscopia. O que tem em literatura mais clássico é a eritromicina, que é uma medicação que é até meio difícil de conseguir, né? Eu lembro quando estava no SAMA, a gente conseguia algumas vezes sobre várias, justificando tudo certinho, conseguia, mas não era tão fácil assim, e isso se mantém na maior parte dos hospitais. Mas se não tiver eritromicina, pode ser boa e velha metoclopramida também. O importante é fazer um procinético antes da endoscopia. O quanto antes, e muito bem estabelecido, mas sugestão de bom senso, vai fazer a endoscopia, já faz o procinético. Isso melhora muito a visualização gástrica e diminui a necessidade de uma segunda endoscopia. E, por conta disso, isso está relacionado a menor tempo de internação e menor necessidade de hemotransfusão, já que você trata o sangramento mais rápido. Então, o uso do procinético é algo importante também, que não precisa nem esperar o endoscopista pode fazer, que vai ajudar no procedimento. Isso é algo que se mantém em várias análises, todas elas sugerindo um efeito bacana, um efeito interessante do procinético nesses desfechos aí, de melhora da visualização, de melhora da eficácia na primeira endoscopia. Outra situação, vamos lá provocar de novo. Aí, no paulistano, geralmente, quando vão fazer uma endoscopia na UTI, quem que faz a sedação, Flávio? Vocês? Ou chama anestesista? É a gente mesmo que faz. Bom, isso aí. Intensivista raiz é assim. Não tem que eu trabalho também. E tem que eu trabalho aqui em Bauru também, no Summer assim também. Então, acho que a gente tem que falar um pouquinho da intubação, né? Pensem, estou com um paciente que tem um sangramento dentro do estômago. Talvez até no esôfago, não sei ainda, não fiz endoscopia. Será que é melhor intubar de maneira profilática ou usar alguns critérios para intubar esse paciente para fazer endoscopia? O que vocês acham? Nossa, não sei, eu achava que isso aí era até um julgamento meio clínico, assim, a beira-leito. Hoje mesmo a gente teve um paciente que a gente preferiu entubar. Legal. Quais critérios vocês usaram? Assim, saindo muito sangue pela ilha, começou uma hematêmese de grande monta e a gente, enfim, começou a ficar hipotenso e aí a gente, Maravilha. olha... Maravilha. É isso mesmo. Eu teria intubado esse paciente também. Mas o que a gente tem que saber é que houve uma época que se falava em intubação praticamente para todo mundo, desses pacientes aqui. Não existe mais uma recomendação, tá? Formal, falando que você deve intubar de rotina. Até a diretriz coloca. Intubação de rotina para forma profilática para hemorragia digestiva não é recomendado. Mas tem algumas situações que eles recomendam, como, por exemplo, hematêmese ativa. Então, no caso de vocês, o paciente está muito agitado, encefalopata, que não consegue proteger via aérea, ou seja, aquele doente que a chance de broncoaspiração é muito maior. E como é que eu chego nisso? No julgamento clínico. Então, o julgamento clínico é importante, algo que vai ser definido de situação a situação. Mas o que é importante sair dessa discussão aqui? Não precisa entubar todo mundo, mas você deve fazer de uma forma que você não vai expor seu paciente a riscos. Aí cabe algumas provocações. Eu tenho uma tendência a entubar mais. Por quê? Eu não sou anestesista. Acho que assim como todo mundo aqui, a nossa mão para sedação ela é mais pesada. A gente sabe, o intensivista tem uma mão muito boa para derrubar, né? Para sedar o paciente e entubar, por exemplo. Então, a nossa mão para sedação, às vezes, é aquela sedação de procedimento mais superficial, vamos ser sinceros, não é a expertise da maior parte dos intensivistas, não é a minha, por exemplo. Então, na dúvida, se eu acho que tem um risco de broncoaspiração, eu vou entubar. Mas saibam que não precisa fazer isso para todo mundo. Tem algumas situações que é importante.
risco de broncoaspiração, todas as situações que você falou, e talvez hematêmese é a principal delas, que a gente tem que ficar de olho. Mas, de uma maneira geral, se a gente olhar meta-análises e tudo mais, não existe uma estratégia que tenha um impacto comprovado em literatura e diminuição de complicações pulmonares ou mortalidade. Beleza? Será que a gente consegue prever broncoaspiração de uma maneira mais pragmática, preto no branco, literalmente, né, com ultrassom? Bem, talvez, né? Mais um aprendizado com isso aí em relação com os anestesistas. Tem algo que não tem muito estudo ainda em terapia intensiva, tem alguns relatos em medicina de emergência, um pouquinho muito mais em anestesia, que é a avaliação de resíduo gástrico ao ultrassom. Talvez você, com a avaliação do ultrassom, você consiga identificar aqueles pacientes que mesmo depois do procinético você fez, estão com o estômago cheio, talvez seja mais interessante entubar. Não tem uma recomendação de guideline para isso, tá? Eu estou falando em guideline, os guidelines que eu estou citando principalmente são da Sociedade Europeia de Gastroenterologia e Endoscopia, tá? Chama ESGE. Então, se vocês quiserem ver depois, são os principais guidelines de hemorragia digestiva. Não tem uma recomendação muito formal, mas tem uma coisa que é interessante, eu resolvi trazer para vocês também. O ultrassom de resíduo gástrico ele é relativamente simples, né? Você pode fazer isso um supino em decúbito lateral, e basicamente viu um monte de conteúdo anecoico lá dentro do pulmão, um monte de breu ali, sugere que vai ter o maior risco de broncoaspiração. Não tem uma recomendação formal, mas alguma coisa, se tiver um pouquinho de mão, pode ajudar também a decidir na decisão da intubação, algo que os anestesistas têm usado bastante. Bem, outra situação que eu quero perguntar para vocês. Vocês conseguem pensar em alguma medicação que a gente usa bastante para tratar sangramento? Uma medicação que vocês, em pós-operatório de cirurgia cardíaca, devem usar muito. Transamin, propriamente dito. Que é o nosso gruda tudo milagroso, nossa cola milagrosa. Vocês já viram o uso do Transamin para hemorragia digestiva? E aí, Luísa? Você acha que é uma situação que dá para fazer? Ou é perigosa? Bom, eu acho que depende, se o paciente tiver muito risco, tiver uma hematêmese franca, um sangramento ativo, assim, eu faria, apesar de a gente estar falando, por vezes, de um cirrótico coagulopato da vida, assim. Mas Então, hoje a gente fez Transamin e DDAVP. Então, a questão do Transamin é aquela coisa, né? Ele tem alguns cenários que ele ajuda muito, que não há dúvidas que tem algumas situações, politrauma, sangramento corporal, algumas situações de pós-operatório, ele é salvador. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa situação. Eu trouxe uma provocação de propósito para vocês, com aquele racional de que o Transamin mal não faz, e um pouquinho de grude ajuda a situação. Por que eu estou falando isso? Até bem pouco tempo atrás, até 2020, não tinha nenhuma evidência muito forte falando se fazia ou não fazia. E muita gente saiu usando. Tem um estudo grande chamado HALT, de 2020, que avaliou uma intervenção de Transamin contínuo em 24 horas para sangramento digestivo, de vários tipos de sangramento digestivo, se não me engano, tinha até HDB no meio. E o que eles viram é que o desfecho que eles queriam ver, mortalidade, foi praticamente igual, não mudou quase nada, sem mudar a taxa de ressangramento. Sabendo que é uma medicação que tem seus riscos também, a recomendação hoje de guideline é para não utilizar o Transamin na hemorragia digestiva. Essa provocação foi de propósito, porque eu já vi bastante. E a gente vê o Transamin muitas vezes em situações que não foi estudado, tentando extrapolar o que ele foi, no que ele foi bem estudado. Foram basicamente essas situações que eu falei para vocês. Isso falando Transamin venoso, né? Porque tem Transamin tópico em outras situações, que é diferente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não né, existe uma evidência razoável para não utilizar o ácido tranexâmico na hemorragia digestiva. Bem, qual que é a medicação? Acho que é o pilar do tratamento medicamentoso da hemorragia digestiva não varicosa. Inibidor de bomba de prótons, né? Já é uma medicação que
conhecida há muito tempo, acho que o principal estudo é de 2000, esse estudo no New England, um estudo muito interessante que, para a gente, para a nossa geração, o uso do inibidor da bomba de próton é um negócio que é simples, né? A gente nem para de pensar como isso foi revolucionário, né? Até esse estudo, existia as taxas de ressangramento na doença ulcerosa eram enormes. Um quinto dos pacientes ressangravam. E mesmo com outros antiácidos que existiam na época, antihistamínicos, a taxa de ressangramento era bem alta. E aí, o que eles viram? Testaram uma estratégia de altas doses, que é bolos mais infusão contínua por 3 dias, versus placebo. Por que eles tentaram infusão contínua? Porque isso relaciona à meia-vida do omeprazol, que teoricamente ela é mais curta, e por isso que fizeram infusão contínua. E por que 3 dias? Porque a maior parte do ressangramento ocorre nas primeiras 72 horas. E o Kaplan-Meier foi bem claro de que o omeprazol aumentou muito a chance de não recorrer sangramento, ou seja, diminuiu a recorrência de sangramento depois do tratamento endoscópico. Então ele virou, os inibidores de bomba de próton viraram o standard care para a doença ulcerosa. Qual que é a recomendação que vocês vão encontrar de guideline? Que deve ter visto as mais clássicas em livros. Essa dose do omeprazol, ou equivalente 80 mg EV, em bolos, seguido por 8 mg EV durante 72 horas. Essa é a maioria dos guidelines. Mas vamos ser bem sinceros. Vocês fazem essa dose contínua? Eu não faço. A Luísa já respondeu, vi? Não, né? Não, Não faz. Eu também nunca não vi faço. também. E vocês já devem ter visto que é isso que está em livro. A gente acaba fazendo essa segunda opção, né, pessoal? 40 miligramas de 12 em 12. Essa dose contínua foi baseada num racional, mais laboratorial, de que a meia-vida do omeprazol é mais curta, por isso você manter com infusão contínua. Porém, quando eles foram a comparar a estratégia em bolos intermitente, 40 de 12 em 12 versus contínua, o que a gente tem de meta-análise é que o contínuo é seguro, é tão bom quanto e é talvez até melhor, baseado por conta da facilidade e tudo mais. Então, pode ser que vocês encontrem em alguns lugares, ou até alguns colegas mais antigos, batendo muito na tecla do omeprazol endovenoso, em bomba de infusão, mas a gente tem uma evidência razoável para fazer do jeito que vocês estão acostumados, que é de 12 em 12 horas, em bolos. Bem, a gente está falando de doença ulcerosa, a gente tem que falar um pouquinho da classificação de Forrest. Não sei se isso é um passado muito distante aí da clínica médica para quem já fez, ou da faculdade, mas é bom a gente saber qual que é a classificação de Forrest, para que ela serve, quais são as lesões mais graves, porque isso tem impacto no nosso manejo na terapia intensiva. Então, é uma classificação que a gente tem que conhecer. Então, a classificação endoscópica para úlcera de Forrest, ela vai classificar de acordo com a característica. Então, o Forrest 1A é aquele sangramento em jato ativo. O Forrest 1B é um sangramento em babação ou em lenço, vocês podem achar essa descrição. Tanto 1A quanto 1B são lesões com a mortalidade um pouquinho maior e com taxa de ressangramento maiores também. O Forrest 2A é quando você vê o vaso visível, que também tem uma taxa de ressangramento e mortalidade um pouquinho mais altas. E essas 3 primeiras são as lesões que a gente vai chamar de alto risco. Alto risco de quê? De ressangramento, principalmente. Então, lesão de alto risco são 1A, 1B, 2A. Guardem essa informação. O Forrest 2B é o quê? Aquela lesão que eu tenho um coágulo aderido, com uma taxa de ressangramento de 20% a 30%, com mortalidade de 7%. O Forrest 2C é a lesão pigmentada, com manchas de hematina. O Forrest 3 é a úlcera com a base limpa, sem sangramento. Guardem essa informação. É importante para definir algumas coisas. Bem, vamos lá, voltar a algumas provocações. A gente falou, então, que hemorragia digestiva alta não varicosa é uma doença de paciente comórbido, que muitas vezes não são doenças que vão ter agressões à mucosa gástrica. Beleza. Tem algumas cortes que mostram que dos pacientes que têm hemorragia
submetidos à endoscopia digestiva por HDA, 44% desses pacientes, ou seja, quase metade, tomam algum antitrombótico, sendo que 25% tomam mais de um. Acredito que vocês, por trabalharem, estudarem numa UTI que tem um volume alto de pós-operatório de cirurgia cardíaca, de paciente coronariopata, devam ver bastante HDA não varicosa. E é mais alto nesses pacientes mesmo. Mas aí fica uma dúvida. Como é que eu faço para otimizar o tratamento nesses pacientes que sangram e tomam AS, clopidogrel, warfarina, novos anticoagulantes orais? E aí tem algumas perguntinhas que a gente vai tentar responder. Naquele paciente que sangra e toma um antiplaquetário, será que vale a pena dar plaqueta? No paciente que sangra e toma Marevan, a warfarina, qual que é o alvo do INR? E outra coisa muito importante, quando que eu tiro os antitrombóticos e os anticoagulantes e quando que eu reinicio? Lembre-se daquilo que a gente falou. Do que esses doentes geralmente morrem? Descompensação de doenças de base, principalmente cardiovascular. Então, é perigoso tirar uma S, um clopidogrel de um paciente desse? É. Mas é perigoso manter onde a gente está sangrando? É também. Então, essa é outra avaliação que a gente vai ter que fazer como intensivista. Em relação aos NOACs, primeiro, não tem muito o que discutir. A meia-vida deles é curta, então um paciente que está sangrando e toma um NOAC, você suspende. Isso não deve atrasar a endoscopia. Isso é importante, tá? Não devo esperar 2, 3 dias porque toma NOAC, não devo... Tem indicação de endoscopia? Siga a indicação da endoscopia de acordo com o timing que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas em vigência de NOAC, a maior parte você não vai precisar reverter. Se precisar naqueles pacientes que têm sangramentos que não param, ameaçadores à vida, você pode tentar reverter. Mas a maior parte é suspende e faz endoscopia. Em relação ao INR, vocês já passaram por essa situação também de ter um alvo específico de INR para fazer endoscopia? Alguém já passou por isso? Não. Esse é um pouquinho menos... Essa é uma situação um pouquinho menos comum, mas acontece também, viu? Às vezes o endoscopista pede um alvo específico para fazer endoscopia. O que a gente tem de diretriz? Que, na maior parte dos pacientes, um INR que nem é dos mais baixos, de 2,5, para endoscopia, é um alvo adequado. O que é importante? Se está indicado, não atrasar. Não ficar esperando normalizar para fazer endoscopia. Tem até alguns estudos que mostram que você fazer a terapia hemostasia endoscópica em pacientes com INR um pouquinho alargado, de 1,3 a 2,5, a chance de ressangramento vai ser igual naqueles com INR normal. Você não precisa ter um INR menor que 1,3, 1,2, um INR normal. E tem até alguns que sugerem que dá para fazer com pacientes com INR mais alargado ainda, que isso não vai mudar muita coisa. Mas, de uma maneira geral, é aceitável um alvo de 2,5 para a maior parte dos pacientes. Se eu quiser reverter normalizar o INR e reverter a warfarina, o que eu vou fazer? Plasma ou complexo protrombínico, lembrando que o complexo protrombínico é a escolha para a intoxicação com marínica. E nos pacientes estáveis, sem sangramento ativo, a vitamina K é uma opção também. Beleza. Agora, em relação à plaqueta. Esse outro quadro que eu vou mostrar é basicamente a mesma coisa. Em relação à plaqueta, o que vocês acham? Tem lá o seu doente, a senhorinha que está tomando um AS, um clopidogrel, e sangra. Vocês acham que vale a pena fazer transfusão de plaqueta, já que ela toma um antiplaquetário? O que vocês acham? Alguém tem algum chute? Eu já Nossa, não sei. fiz num choque hemorrágico. Eu falei, primeiro que já entra no PTM, segundo que a pessoa não parava de sangrar, mas de rotina eu não costumo fazer, não. Acho que numa situação do sangramento maciço, principalmente num politransfundido, acho que isso é sempre interessante. Mas pensando na plaqueta em si, faz sentido? Até faz. Foi estudado e não tem benefício, tá? Então isso é outra coisa importante. Tá sangrando em vigência de antiplaquetário, não é para fazer o plaqueta.
Por quê? Lembre-se mais uma vez, o problema são muitas vezes as comorbidades. Se o doente toma antiplaquetário, tem um motivo para isso. Dar a plaqueta num paciente que toma AS, clopidogrel, é claro que existem exceções, situações como a Flávia falou, eu já fiz também. Mas de rotina, para a imensa maioria dos pacientes, a chance de fazer mal é muito maior do que o benefício. Porque você pode descompensar e causar novos eventos cardiovasculares, por exemplo. Então, não é para fazer plaqueta no paciente que sangra, tem uma HDA na vigência de antiplaquetário. E o AS? Essa é uma dúvida também interessante. Vamos lá, tem o nosso paciente, voltando para o nosso paciente que sangrou e estava tomando AS. Acho que não tem muita dúvida, assim, no momento que está sangrando, eu não vou chegar, falou, dona Maria, toma seu AS de horário, a vovó cuspindo sangue. Acho que essa dúvida a gente não tem. Mas durante o manejo, perendoscopia, ou seja, depois que eu vi uma úlcera, tratei, eu mantenho a AS ou não? Eu tiro? Quanto tempo? Bem, o que a gente tem de literatura para isso? Mais uma vez, seguindo esse racional de evitar complicações cardiovasculares, se um paciente toma um AS com profilaxia secundária, eu vou tentar manter. E a gente já vai passar para um algoritmo daqui a pouco, mostrando em quais situações. Mas lembrem-se, cuidado com esse racional, com esse impulso de tirar todos os antiplaquetários desses pacientes, principalmente se ele toma profilaxia secundária. Se toma por conta de um stent, tem um paciente angioplastado, a chance de descomplicar, fechar um stent é grande. Então, tomem cuidado com isso. Outra coisa que eu não sei se vocês já chegaram a ouvir, quando eu estava na faculdade, tinha não sei se vocês já chegaram a ouvir isso também, uma história de que o omeprazol interfere na ação do clopidogrel e que durante o uso de IBP a cicatrização não é adequada quando você usa SE ou clopidogrel. Hoje em dia a gente já sabe que isso não existe, tá? Então a cicatrização ela é bem adequada quando você, inclusive quando está tomando a clopidogrel. Então o omeprazol por si só e o clopidogrel AS não vão interagir. Eu estou falando isso porque tinha uma época aqui em pacientes com clopidogrel, tinha alguns serviços que davam outros, davam um inibidor H2, por exemplo, em vez de dar um IBP, tá? Mas isso a gente sabe que não tem uma interação em vivo que autorize isso. E como que a gente faz na prática? Lembrando que eu tenho que tentar manter o meu antiplaquetário para o stent não fechar, por exemplo. Então, tem um paciente que sangrou e toma e usa antiplaquetário. Beleza. Vou lá, faço a endoscopia e vejo que é uma hemorragia digestiva alta não varicosa. Aí vem a importância de conhecer a classificação de Forst. Nas úlceras de alto risco, ou seja, alto risco de ressangrar, 1A, 1B, 2A, eu vou analisar a causa, o motivo do antiplaquetário. Então, se é uma profilaxia primária, que é até um pouquinho questionável hoje em dia se a gente faz profilaxia primária com essa ou não, eu vou suspender o uso e depois eu considero que depois de cicatrizar se eu vou dar ou não, depois de alguns dias. Isso é até menos importante que a gente não tem dado tanto para profilaxia primária. Mas naquele doente que toma AS clopidogrel, AS ticagrelor, ou só AS por uma profilaxia secundária, aí a gente tem que ter algumas coisas na cabeça. Então, se o paciente toma só AS, eu vou suspender e vou reintroduzir após 3 dias que o sangramento tiver resolvido. Então, o sangramento resolvido não teve esterilização, HB não caiu, o doente está bem. Eu não vou fazer uma nova endoscopia para ver se tratou ou não. Eu vou estar bem, eu posso reintroduzir. Beleza? Agora, se o doente toma dupla antiagregação, é um pouquinho mais complicado. Se ele toma dupla antiagregação, a chance de fechar um stent é maior. Então, se eu fiz uma endoscopia, é uma lesão dessas de alto risco de ressangramento, 1A, 2A, 1A, 1B, 2A, e ele tomar AS clopidogrel, por exemplo, eu vou manter o AS, consultar um cardiologista e consultar com o cardiologista quanto o segundo antiagregante. Então, vou lá, Giane, Amine, o que eu faço? Me dá uma força e vou consultar o que eu vou fazer com o antiagregante, segundo antiagregante. Geralmente vai suspender, mas sabendo que assim que possível você tem que retornar. E nesses pacientes,
você pode considerar uma situação que é o second look endoscópico. O second look é quando você faz uma nova endoscopia sem ter evidência de sangramento. Você faz para ver como está. De maneira geral, a gente não faz isso na hemorragia digestiva, em geral, tanto varicose quanto não varicose. Essa é uma situação que talvez você possa fazer, mas já é uma evidência um pouquinho mais questionável. E no doente com uma úlcera de baixo risco? Se tomar essa com a profilaxia primária, a mesma coisa, suspende, até reavalia se realmente precisa. E na profilaxia secundária, o AS ou o da ADAPT, eu vou manter. Então, se eu vejo uma lesão, uma úlcera com baixo risco de ressangramento, mas tem úlcera, não tem, tem uma lesão ali, tem hematina, não tem problema. Vai mudar a S-clopidogrel e manter o S-clopidogrel e dar o omeprazol. Beleza? Ficou claro para vocês, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Que isso é bem importante e gera bastante dúvida, né? Não é incomum a gente ver situações em que o antiagregante sai e não volta mais. E isso é perigoso. Tá claro? Sim. Tá. Beleza. Bem, e aí quando que a gente vai fazer a endoscopia? É o as soon as possible, assim que possível? Sangrou, eu chamo endoscopia de cara? Será que existe um timing ideal para isso? Se vocês olharem em nomenclaturas de literatura, a gente tem que falar um pouquinho de nomenclatura. Então, a endoscopia de emergência vai ser aquela menos de 6 horas, urgente menos que 12, precoce menos que 24 e a atrasada, delayed, mais de 24 horas. De uma maneira geral, o que é importante para a maior parte dos pacientes que têm diretriz? Ressuscitação hemodinâmica e endoscopia dentro de precoce, que é dentro de 24 horas, para a grande maioria dos pacientes. Não tem recomendação para fazer endoscopia até 12 horas correndo, sem ver as coisas direito, para todo mundo. Mas alguns pacientes a gente vai ter que fazer de maneira mais precoce. E a gente vai falar quais são. Tem um estudo muito legal que a gente tem que conhecer, feito em Hong Kong, de 2020. Esse estudo, o que eles viram? Eles pegaram uma estratégia para comparar endoscopia urgente, até 6 horas após a avaliação do gastroenterologista, que essa era a rotina deles, do doente chegava sangrando, um gastro via, e até 6 horas dessa avaliação do gastro, ia para o grupo endoscopia urgente. Isso versus o grupo endoscopia precoce, em até 24 horas. O desfecho nesse estudo foi mortalidade, desfecho primário, por qualquer causa, sangramento ou não sangramento. Isso não só para sangramento varicoso, não varicoso. Foram incluídos, então, pacientes adultos com sinais de hemorragia digestiva alta e com Glasgow Bladeford Score mais alto, maior ou igual a 12. E eles excluíram quais? Os pacientes instáveis após a ressuscitação inicial. Isso é importante. O doente que você ressuscitou, que está instável, você deu volume, transfundiu, tudo mais, e segue instável em decorrência do sangramento, pessoal, esse paciente tem que fazer endoscopia na hora. Não é a maior parte dos pacientes. A maior parte, a imensa maioria, estabiliza. Mas se isso acontecer, tem que fazer endoscopia. E isso é mais comum no sangramento não varicoso, no sangramento varicoso, que são esses os pacientes que exanguinam na nossa frente. Mas, de uma maneira geral, está instável após a ressuscitação inicial, endoscopias o mais rápido possível. Tirando esse cenário, vamos para o mais comum, que é aquele que o paciente estabilizou. Quando que vocês acham que é melhor? É 6 horas ou até 24 horas? Bem, eles viram isso daí. E quando a gente compara a mortalidade, não teve significância estatística, apesar de ser um pouquinho menor num grupo do que no outro, e sem diferença praticamente nenhuma em sangramento em 7 dias. Então, de uma maneira geral, a gente tem uma evidência razoável para colocar que a maior parte dos pacientes, em até 24 horas, é seguro você fazer endoscopia. E nos pacientes de alto risco, que são aqueles com estabilidade hemodinâmica, hematêmese persistente, até 12 horas. E uma estratégia de 6 horas não é melhor do que 12. E atenção a comorbidades. Tem um doente cirrótico, esse doente não é ideal, o ideal não é esperar em 24 horas.
mesmo que ele não se apresente com hematêmese, mesmo que se apresente com melena, porque a chance de ser uma varize esofágica é maior, então esse paciente tem que ser tratado mais rápido. E naqueles pacientes com Glasgow-Blatchford intermediário, para ser de 8 a 12, eu vou individualizar, mas Glasgow-Blatchford maior que 12, são pacientes que se beneficiam de endoscopia mais precoce, até menos de 12 horas. E sempre tentar ressuscitação hemodinâmica adequada. Então, acho que o principal pitfall que a gente tem que ter aqui tem que fazer endoscopia? Claro que tem. Tem que sair correndo para endoscopia? Não. Vou correr para quais? Pacientes que estão instáveis. 12 horas parece ser um tempo adequado. Tem escala para prever isso? Quais são os que precisam de endoscopia mais precoce? Tem. Qual que é melhor? Glasgow-Blatchford score. Tem um paciente que preocupa muito a gente? Tem. Cirrótico, estossomótico, hipertensão porta no geral. E hematêmese persistente, endoscopia também o mais rápido possível. Beleza. E o tratamento endoscópico? O que o endoscopista vai fazer? Lesões de alto risco, ele vai sempre tratar. 1A, 1B, 2A, ele vai tratar. No Forest 2B é um pouco controverso, mas a maioria dos endoscopistas vai optar por tratar também. Como que eles tratam? Lesão de alto risco, por definição, o endoscopista tem que fazer terapia dupla, que vai ser injeção de adrenalina ou um outro agente esclerosante, mais uma segunda modalidade. Pode ser um segundo agente hemostático, um cautério, ou o clipe. O ideal, o melhor é o clipe metálico, que pode até servir como monoterapia. Mas tem que ser duas coisas. Isso é importante para a gente saber, porque se vocês pegarem aquele paciente que teve um Forest 1B, e o endoscopista fala para você, injetei só uma adrenalina, tá bom. Olha, a chance dele ressangrar é bem alta. Então, fique esperto com esse paciente. Em relação ao ressangramento, a primeira coisa é saber que o second look, como eu já falei com vocês, que é passar o aparelho de maneira profilática, ou seja, para ver se está ressangrando, não deve ser feito de rotina. Se uma paciente que foi submetida a uma endoscopia, fizeram a terapêutica dupla certinha na primeira vez, mas ressangrou, o que eu vou fazer na segunda vez? Endoscopia de novo. Eu vou chamar o endoscopista. Manteve sangrando, mesmo com endoscopia, aí eu vou considerar outras coisas, embolização, cirurgia, mas a segunda tentativa ela é sempre endoscópica, tá? Isso é importante. Depois da endoscopia, o que a gente faz? Mantém o inibidor de bomba de prótons em dose mais alta, pelo menos 3 dias. Reintroduzo dieta conforme a aceitação, isso é importante, não é para deixar o paciente de jejum para sempre. Mas também lembrar que no começo a chance de ressangrar é um pouquinho maior, e eu não vou liberar uma dieta muito pesada, com muito resíduo, que isso pode atrapalhar uma nova endoscopia. A dieta não vai ter nem tanto uma relação com chance de ressangrar, mas pode piorar sua vida se precisar de uma nova endoscopia. Então é de bom tom uma dieta mais leve, com menos resíduos, mas isso pode ser introduzido, inclusive, logo após a terapêutica adequada. Fica mais para o endoscopista, para o gastro, mas lembrar que úlcera muitas vezes vai ter que pesquisar H. pylori, preferencial biópsia. Durante o sangramento, os outros testes lá para H. pylori tem uma alta taxa de falso negativo, e muitas vezes o endoscopista pode repetir a pesquisa se isso for necessário. Bem, eu acho que esse era o principal. Vamos tentar traçar algumas conclusões. Em relação à pré-endoscopia, o que é importante que a gente saia daqui sabendo? Primeiro, eu tenho que estabilizar meu doente. Ressuscitação volêmica, transfusão de hemácias e correção de coagulopatia. Lembrar que a estratégia restritiva, que alguns autores vão colocar HB de 7 a 8, outros até menor que 7, como um corte, é o suficiente para a maior parte dos pacientes. Cuidado com alvos muito estáticos de transfusão. Não dá para só olhar para o alvo, tem que olhar para as outras coisas também. Se o sangramento está continuando, se o doente está estabilizando, mas aqueles números cabalísticos de 9 e 10 não são amparados por literatura. Vamos lembrar que os scores de risco são importantes, tem uma relação com o ressangramento, o ROCAL principalmente com ressangramento, o Glasgow-Blatchford com necessidade de intervenção, o ROCAL com mortalidade também. Antes da endoscopia, considerar o procinético, acho que isso é importantíssimo, e iniciar o inibidor de bomba de prótons, independente da causa que você imagina, porque mesmo que seja uma varize, depois você tire. Então começa o inibidor de bomba de prótons.
A endoscopia para a maior parte dos pacientes vai ser realizada em menos de 24 horas. Naqueles com hematêmese persistente, cirrótico, um Glasgow Blast for mais alto, a endoscopia até 12 horas é adequado. Em tentar perseguir um alvo de menos de 6 horas não parece ser melhor do que 12. Importante é estabilizar bem para mandar para endoscopia. Lesões de alto risco têm que ser tratadas, 1A, 1B, 2A. 2B, a maior parte dos endoscopistas vai tratar. Terapia de escolha, adrenalina, uma segunda modalidade. Na falha, endoscopia de novo. Na falha, depois da segunda tentativa, geralmente eles consideram outras coisas, embolização, cirurgia, tudo mais. Pós-endoscopia, lesões de alto risco, inibidor de bomba de prótons por 72 horas, em dose mais alta, depois você mantém baixa para aquela dose, por exemplo, omeprazol 40 uma vez ao dia. O IBP intermitente é equivalente à infusão contínua. Naqueles pacientes com profilaxia secundária, isso é importante, continuar para tomar aspirina para profilaxia secundária. Eu vou tentar, sempre que possível, continuar ou reintroduzir assim que possível, se a hemostasia estiver correta. Lembrar que deixar sem agregante, sem anticoagulante, se o doente tinha um motivo bem claro para isso, é perigoso. A reintrodução precoce de outras drogas antitrombóticas, ela reduz risco de mortalidade, de eventos tromboembólicos, isso é tão mais importante do que o risco de ressangramento. E na úlcera, muitas vezes vai ter que pesquisar H. pylori também. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Essa aqui fica uma foto do hospital que eu trabalho aqui em Bauru, no interior de São Paulo, que é o Hospital das Clínicas de Bauru, um hospital da Universidade de São Paulo, no campus novo. Na verdade, o campus é antigo, mas o curso de medicina é um curso novo, aqui em Bauru, um curso que tem uma turma formada só, já fica até um convite, eu já falo isso, acho que a Flávia, a Natália não aguentam mais eu falando isso, mas fica convite para todo mundo, para quem quiser conhecer, eventualmente devem trabalhar no interior, a gente está precisando de intensivistas de formação para montar um serviço aqui. E é isso, então, vamos estar aberto a dúvidas, vamos lá. Oxe, Eita, acho que eles sai. saíram. Espera ali para de Eu vou levantar minha mão. Vou mandar uma mensagem para ele perguntando o que aconteceu. Voltou. Oxe, desistiu da gente. Acho que ele Tá voltou. sem áudio. Voltou, mas tá sem som. Olá, desculpa, eu fui Voltou. fechar minha apresentação. Não cancelou a gravação não, né? Não, cancelou não. Maravilha, manda as dúvidas aí. Pode falar, Gabi, vai lá. Não sei se tem alguma literatura em relação a tromboelastrograma, se tem algum Não conheço. se O cabe sangramento nesse caso ou não. Não conheço mesmo. E eu acho que faz um pouco mesmo de sentido, porque isso não é um varicoso, tá? No varicoso tem sim. No varicoso entra no manejo do cirrótico, tudo, tem bastante. Não conheço exclusivamente de sangramento para guiar transfusão na HDA no cirrótico, mas para guiar sangramento no cirrótico em geral, inclusive pós-transplante, tem bastante literatura sim, no cirrótico, porque é um doente mais difícil mesmo, de você prever sangramento, você fazer aquela balancinha do sangramento e da trombose, né? Mas na HDA não varicosa não conheço e, sinceramente, eu não vejo muito sentido. Por quê? Porque o sangramento não é o mais importante. Poucas vezes você vai ver um doente sanguinando com HDA não varicosa, principalmente por úlcera. Algumas vezes a gente vê, em situações que a gente chama de HDA não varicosa, principalmente naqueles doentes que são causas vasculares, por exemplo, uma maior formação de Dilafoy, aí sangra bem, é um coto sangrando, mas não é tão comum. Então, não conheço, e também não vejo muito espaço para isso. O tromboelastograma aqui é um recurso caro, e porque o sangramento em si não é o que leva à mortalidade na maior parte desses pacientes. Mais a descompensação das outras causas. Lembrando que quem faz hemorragia não varicosa é um doente mais comórbido, né? Então, não vejo por que usar. Quem mais?
Então, é uma dúvida que eu acho que é meio comum, não sei. Mas inibidor de bomba de prótons é V ou VO, tanto faz, né? Para profilaxia, sim. Para tratamento, tem até estudo pequeno que tem estudo que sugere que é seguro também fazer oral. Eu não acho, eu acho que no momento do sangramento, dose plena é endovenosa, sim. Tá? Você vai encontrar algumas coisas menorzinhas sugerindo fazer oral, mas é um doente que muitas vezes você não tem nenhuma garantia muito da absorção. Então, é endovenoso para sangramento. A profilaxia, eles são equivalentes. Isso é bem seguro. Tá. Profilaxia pode ser oral e é uma tendência, eu acho que até melhor, viu? Isso é uma questão mais pessoal minha. Quanto menos a gente utilizar de acesso endovenoso, quanto menos a gente ficar mexendo em catéteres, melhor. Mas no sangramento é endovenoso. Uhum. Tá. E entre, sei lá, uma ranitidina, um inibidor de H2 aí, ou IPP? IBP. Isso é bem estabelecido. A taxa de ressangramento é menor e a ranitidina ela perde um certo efeito com o tempo. Por isso que na época daquele estudo lá que eu mostrei para vocês, lá dos chineses, lá dos anos 2000, até então se usava ranitidina e tinha maior taxa de ressangramento, e a IBP sim. Tá, mas é ressangramento, mortalidade não. Não sei te falar se mortalidade vai ser diferente, porque também é uma estratégia que a gente nem consegue comparar mais, né? Já que uma virou standard care. E também, de lá para cá, a terapêutica endoscópica mudou, ficou mais eficiente também. Mas, de uma maneira geral, inibidor de bomba de prótons é o pilar, a gente quase não usa. E até alguns anti-H2 aí já estão até saindo de mercado, né? Não sei se vocês têm facilidade para conseguir ranitidina, por exemplo. Tem muito local que você nem consegue mais, que foi até descontinuado. Sim. Valeu. Quem mais? Pedrão, eu lembro que no que eu pesquisei, achei a evidência bem frágil para açucaralfato, mas é uma coisa que já me pediram várias vezes. O que você acha disso? Não lembro de ter visto no Guideline. Não conheço nada muito. Para algumas gastrites erosivas, acho que talvez seja interessante mesmo, mas a gente não consegue falar que isso é melhor do que o omeprazol para sangramento, mortalidade e tudo mais. Geralmente eles pedem para associar, não é uma coisa que a gente consegue fácil lá no nosso hospital, a gente tem que pedir para. Vocês têm acho que talvez, não sei se no paciente que vocês têm nos doentes oncológicos, talvez isso faça mais sentido também. Mas, de uma maneira geral, o que a gente tem bem estabelecido é IBP. Obrigada. Mais dúvidas? E no final a questão não está errada, olha só. Vamos abrir a questão? Aqui, ó. Verdade. Quem que fez a questão? Eu. Tem que falar foi o Maurício, botar a culpa no Maurício, coitado. Não, até parece. O Maurício respondeu, ele acertou todas menos essa. É o desprezível, né? Ó. Se quiser, depois eu te mando a prova inteira. O Maurício pegou para aplicar em outros locais. Você pode aplicar aí também, posso te mandar. Pô, legal. E manda um abraço pro Maurício, que ele é uma lenda, cara. Eu sou fãzão do Maurício, ó. Deixa eu abrir aqui. Eu vou falar para ele. Ó, vocês estão vendo aqui? Então, a questão aqui, né? Sobre hemorragia, todo mundo vendo, né? Sobre hemorragia digestiva alta não varicosa, a sinalha correta. Vamos lá, um tempinho para vocês lerem. Todo mundo já conhece a questão, né? Já. Então, vamos lá. Não, todo mundo não. A Laura, Giovana... Então, vamos lá. É sugerido na literatura um corte de transfusão de concentrado de hemácia para manter HB maior que 8? Não, porque a gente viu o corte é 7, tá? Para a maior parte dos pacientes. Baseado naquele estudo do Villanueva lá de 2013. Pacientes admitidos com HDA com internação hospitalar devem realizar endoscopia digestiva alta em até 48 horas? Não. Paciente de UTI, a maior parte em até 24 horas e alguns em até 12 horas. É contraindicado o uso de eritromicina antes da endoscopia? Não. É encorajado. É que a gente não tem uma maneira tão disponível, mas deveria ter.
A eritromicina ajuda muito a visualização gástrica, que é um procinético. Se não tiver eritromicina, a metoclopramida é uma alternativa interessante, mas a eritromicina é muito encorajado. O Glasgow Blackford Score pode ser utilizado para indicar tratamento ambulatorial? Sim, sim. Não é muito da nossa prática, né, de intensivista, mas sim, pontuação baixinha mesmo, menor que 1, menor ou igual a 1, se não me engano, você pode usar sim para definir. Então, ele é um score que, lembra, ele tem correlação com intervenção, que aí vai ser endoscopia e hemotransfusões. Então, ele consegue identificar bem os pacientes que você consegue fazer isso depois. É que esse doente é raro de chegar, mas ele existe, isso está certo. Beleza? Valeu, obrigada. E aí, pessoal, Achei muito boa mais sua alguma didática. dúvida aí? Mais alguma Não, dúvida? Alguma coisa que a gente foi pode ótima a discutir aula. aqui? Não, achei muito boa também. Foi ótimo. Essa questão fica mais fácil depois. Ah, que bom, pessoal. Aqui é interessante discutir,